agradecido a Deus pelo perdão dos meus pecados e a vida eterna que Deus me oferece no céu, se for fiel à sua palavra. Agradeço a Deus, irmãos, por ter nascido dentro do lar cristão, onde o Senhor tem dado força para o meu papai e a minha mamãe nos criar dentro dessa doutrina maravilhosa. Agradeço a Deus que com a idade de 9 anos saí, irmãos, para a reunião de jovens numa prova muito difícil. Meu pai fazia 3 dias que estava enfermo, glória ao nome do Senhor. Irmãos, e quando eu saí, ele pediu para mim pedir oração. Fui para a reunião, pedi oração para o meu pai, irmãos, aquela reunião para mim foi diferente. E na hora da palavra, o Senhor mandou a sua palavra e disse: as crianças ficam bem quietinhas, porque hoje tem presente para essa igreja, glória ao nome santo do Senhor. E Deus vai mandar um anjo lá na sua casa e fazer uma obra. Bendito é o nome santo do Senhor. Agradeço a Deus que fomos agradecer a Deus para a reunião de jovens. E quando orava, o Senhor batizou a minha alma com a promessa do Espírito Santo. E quando cheguei em casa, encontrei com meu pai liberto por completo, já no portão me esperando, glória ao nome do Senhor. E é o mesmo Deus que está aqui nesta noite. O que nós venhamos buscar, nós vai levar para nossa casa. Agradeço a Deus, irmãos, que apoderou de mim uma dor de cabeça muito forte. Irmãos, tomava vidro de dipirona, irmãos, por vidro fechado, irmãos, e nada adiantava. E um dia, irmãos, desci para a cidade de São José dos Campos para passar na medicina, e quando cheguei na médica, ela disse para mim: moço, o que eu posso fazer para o senhor é receitar dipirona. Eu disse para ela: moça, eu ando com dipirona no bolso e não faz efeito. Então ela falou para mim: não tem mais nada. Irmãos, fui embora para a casa do meu sogro, e quando parei o carro, irmãos, parou o nosso Adamo, que hoje é cooperador no estado do Maranhão, irmãos, e me convidou para acompanhar ele numa missão para São José do Rio Preto. Eu disse para ele: irmão, estou sem condição. Contei a minha enfermidade para ele. Ele disse: vai em paz para a tua casa, porque até sábado Deus vai fazer uma obra. Agradeço a Deus, irmãos, que quando foi na quinta-feira, irmãos, eu ficava com a cabeça enrolada no cobertor, porque não podia escutar barulho, irmãos, e nem a minha esposa tocar em mim, porque a dor era muito terrível. Mas agradeço a Deus, irmãos, que na quinta-feira levantou minha esposa cedo, foi cuidar dos afazeres, irmãos, e de repente senti que alguém tocou em mim, irmãos, e era o meu filhinho de 2 anos, mais ou menos, e ele disse essas palavras para mim, desenrolei a cabeça do cobertor, e ele disse para mim: papai, eu vou orar para o Senhor, glória ao nome do Senhor. Irmãos, eu confesso diante dessa igreja, eu não entendi o que o meu filho pediu para o Senhor, mas quando ele levantou a oração e falou para mim: o Senhor vai fazer uma obra, irmãos, a dor de cabeça parou e nunca mais senti a dor de cabeça. Aleluia, Jesus. Agradeço a Deus, irmãos, que com a virtude de tornar criança, tornar um velho, Deus não está em idade, irmãos. E se Deus quiser te dar dom nessa noite, não tem idade nessa noite para Deus cumprir o desejo do teu coração. Agradeço a Deus, irmãos. Vou contar mais uma. Na nossa cidade, numa quinta-feira, Deus mandou numa terça-feira, Deus mandou a palavra: se os anjos da terra não atender, eu mando os anjos do céu atender a tua necessidade. Eu agradeço a Deus, irmãos, que estava numa prova muito difícil. Na sexta-feira, minha esposa disse para mim: olha, agora acabou tudo, não tem mais uma colher de açúcar para amanhã adoçar o café para as crianças, o que tem está na panela, só dá para eles comer, nós dois vai ficar em paz e vamos esperar em Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Agradeço a Deus, irmãos, que fui para o quarto, orei o Senhor, irmãos, e confesso diante dessa igreja que aquela noite foi a noite que eu dormi mais tranquilo na minha vida. Dormi em paz, irmãos, e quando foi 6 horas, fui despertado por alguém que batia na porta da minha casa. Eu levantei depressa, irmãos, era uma noite muito fria. Eu levantei correndo, irmãos, e quando cheguei que abri a janelinha, tinha um moço, ele me saudou e disse essas palavras: irmão, você não me conhece, mas eu te conheço, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Abri a porta, irmãos, pensando comigo: minha avó está enferma no hospital, por certo mandar alguém que eu não conheço para avisar a notícia, glória ao Senhor.
Mas quando abri a porta, irmãos, o moço disse essas palavras: irmão, eu vim aqui trazer o que Deus mandou trazer para você. Olhei do lado, tinha 2 cestas básicas, glória ao nome do Senhor. Irmãos, eu disse para aquele moço: então entra para dentro. Ele falou: não, irmãos, eu estou com pressa. E foi saindo, irmãos, e eu moro no fundo da congregação, glória ao Senhor. Irmãos, e quando eu cheguei na parede, quando ele chegou na parede da congregação, eu disse: então vou te acompanhar. Eu saí atrás daquele moço e de repente o moço desapareceu. Glória no nome do Criador, irmãos. Eu agradeço a Deus, irmãos, que cheguei no portão, a grade da congregação tem 1,80 m mais ou menos. Tudo estava trancado, a cidade calou e uma voz falou para mim: se os anjos da terra não vier, eu mando os anjos do céu. Eu agradeço a Deus, irmãos, porque Deus mandou os anjos do céu atender a nossa necessidade. Irmão, meus filhos tinham pedido bala e no meio da cesta veio um pacote de bala e um tiro para as crianças chupar. E o que Deus não pode fazer para essa igreja nessa noite? O que você deixou na sua casa que Deus não pode fazer? Onde que Deus não pode entrar dentro da tua família, dentro da tua dispensa, dentro do teu trabalho? Abriu uma porta nessa noite e tu glorificar o nome de Deus. Trago saudação da nossa cidade, irmãos, para saudar a todos e levarei as vossas com a paz de Deus. Sou agradecido a Deus por tudo, Deus seja louvado. Também agradeço a Deus nesta noite, pelo Senhor ter me chamado no santo batismo e prometido para mim a vida eterna com todos nós, se formos fiéis à sua palavra. Agradeço a Deus por muitas viagens que o Senhor tem preparado, por onde tenho passado, trago e desejo levar a saudação desta irmandade com a santa paz de Deus. Agradeço a Deus também, porque ainda quando criança, ainda bebê de colo, um dia meu pai, muito provável, capia lote, chegou em casa, praticamente eu estava morto, chamou meu tio, fizeram uma oração, e meu tio disse as seguintes palavras: Senhor, se o Aguinaldo tiver de ser crente, dá vida. Agora se ele também não tiver de ser crente, leva para o teu reino de glória, não dá desgosto para o teu pai. Agradeço a Deus que naquela hora chorei e nunca mais fiquei doente. Agradeço a Deus que se passou os anos. Num dia muito provado, numa sexta-feira, entrei e o Senhor tomou meu pai pelo Espírito e disse: filho, hoje você está aqui e pediu ao Senhor a promessa. Fique sabendo, antes que saia o último irmão da congregação, eu te batizo com a promessa. Entrou uma fé no meu coração, é quando o último irmão saiu de dentro da congregação, abracei e o Senhor me batizou com a promessa. Seguido, o Senhor se comprazeu com a nossa casa, meu pai ficou doente, e no último dia que eu vi meu pai com vida, fui no hospital. Meu irmão Isaac abraçou ele, saudou, despediu dele. Quando eu abaixei, ele disse a seguinte palavra para mim: Aguinaldo, eu não sei se nós vamos se ver novamente, mas seja fiel a Deus, honra a Deus na tua mocidade, na tua vida, ajuda a tua mãe a cuidar das crianças, porque se nós não se ver mais aqui, um dia nós vamos se ver no céu. Eu peço oração para esta irmandade, para a mocidade, ora a Deus por irmão Aguinaldo, para que um dia eu tenha o desejo no meu coração de entrar no reino da glória do céu, encontrar com meu pai, abraçar e um dia e nós vivermos eternamente. O Senhor provou a nossa casa, quando recolheu meu pai e deixou a minha mãe grávida de 6 meses, 7 filhos vivos. O mais velho foi o que testemunhou, tinha 17 anos, a mais nova tinha 2 anos de idade, a minha mãe grávida de 6 meses para inteirar o 8º filho. E no dia que o Senhor levou meu pai, foi num domingo, porque ele tinha pedido para Deus, na nossa casa, na nossa frente: eu quero que quando o Senhor recolhe a minha pessoa, que seja num domingo funeral, para que vai bastante irmandade. O funeral foi muito bonito, tinha mais de 130 carros, tinha muita irmandade, mas a palavra não consolou meu coração. Eu ainda criança, com 15 anos, chorava muito. Eu fui congregar naquela noite, e num desespero muito grande, estava para o lado da janela, assim, a igreja ficava para o lado de cá, e o Senhor tomou seu servo pregando a palavra e disse: filho, você está preocupado porque vocês são pobres, a tua mãe está grávida, agora o Senhor levou teu pai, fique sabendo, eu sou teu pastor, nada te faltará, serei o esposo da viúva e o pai dos órfãos. Eu agradeço a Deus
que esta palavra tem se cumprido na nossa casa. Agradeço a Deus que agora no mês de agosto Deus fez um milagre na nossa casa. O meu irmão, um moço crente, um moço muito fiel a Deus desde criança, fez uma viagem com nós para o norte, para a Bahia, levar a cesta básica. Um moço que Deus revela quando está dormindo, quando está andando. É um moço que tem o dom de Deus, prega a palavra, um moço que tem a promessa, tem os dons de Deus, não perde uma reunião da mocidade, não perde uma busca do dom, não perde um culto, toca o seu instrumento. Mas num dia de terça-feira tocou na congregação, na quarta-feira, 10:45 da manhã, ia indo trabalhar, encontrou com um inimigo no meio do caminho, todo encapuzado, deu 13 tiros nele. Agora no mês de agosto fui avisado na minha casa, entrou num desespero no meu coração, eu fui ajoelhar, e com uma voz eu escuto uma pessoa falar comigo, eu escutei no meu ouvido: eu sou o teu pastor, nada te faltará, viverás e não morrerás. Eu agradeço a Deus que passei na minha mãe, peguei a minha mamãe, eu nunca vi a minha mãe tão desesperada, e naquele dia fomos para o hospital, e cheguei, um policial já me encontrou e disse: irmão, teu irmão nasceu de novo, porque levou 13 tiros e está vivo. Mas o desejo do meu coração era encontrar o meu irmão, porque nós não temos um pai, e ele era muito apegado no meu pai, e é muito apegado em mim também. É um irmão que nós nunca brigamos, nunca tivemos problema, um irmão que viaja muito comigo. Meu desejo era ver ele lá fora. Eu de cabeça baixa, uma angústia tomou meu coração. Eu estava com meu irmão mais novo, eu quis começar a chorar porque eu não tenho um pai, porque se eu tivesse um pai naquela hora, eu encostaria a cabeça no seu ombro e choraria. Mas o Senhor falou comigo: ei filho, eu sou o teu pastor, eu prometi para você que eu serei o teu pai. Eu agradeço a Deus que quando entramos no hospital, meu irmão estava na maca, cheio de sangue. Glória é o nome do Senhor. E quando eu se aproximei dele, coloquei a mão no seu rosto, ele todo sem cor olhou para mim e disse para mim assim: oh meu irmão, eu estou vivo, dizendo que Deus é bom. Aleluia! Eu agradeço a Deus, irmãos, que na nossa casa o Salmo 6 se cumpriu, que na morte não há lembrança de Deus, e na sepultura ninguém louva Ele. Está o meu irmão na minha casa dizendo que Deus é bom. Ele pega o seu instrumento e louva o Senhor. E quarta-feira passada fizemos uma oração e o Senhor presenteou a nossa casa, batizando a minha irmã mais nova com a promessa, porque o Salmo se cumpriu. E diz Deus a esta igreja hoje: aproveita enquanto está com vida, enquanto está saindo voz da tua boca, louva o Senhor, porque na sepultura ninguém louva Ele, e na morte não há lembrança de Deus. Então aproveita, louva o teu Deus agora, porque se precisar hoje te encher, eu vou te encher, mas eu quero o teu louvor enquanto tu está vivo, porque na sepultura ninguém louva o Senhor. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Eu também sinto de agradecer a Deus por Ele ter me chamado nesse caminho e ter guardado no meu coração até hoje a esperança de um dia eu ver a sua face como ela é. Foi difícil para chegar até hoje, muita luta, mas compensou, tá? Porque o Senhor fez muita obra na luta e fez muito milagre, e eu vi Deus fazer muita obra a respeito dos dons. Mas eu queria contar uma obra que Deus fez há muitos anos atrás, porque a obra de Deus, ela não fica velha, ela é sempre nova. Para mandar e saber que o que Deus fez no passado, Ele faz no presente e vai fazer no futuro. Deus não muda. Vocês podem pegar as Escrituras. Quando Pedro recebeu a promessa, ele recebeu um dom tão maravilhoso que ele fez uma pregação que batizou quase 3.000 almas. Então era um dom muito maravilhoso. Depois, a sombra dele curava o enfermo. O enfermo passava na sombra dele e ficava curado. E Paulo, quando não podia ir para orar, ele mandava o lenço. Quem pegava no lenço de Paulo ficava curado. Mas agora, nos últimos dias, estão diminuindo Deus, mas Deus não diminuiu. O homem pode tentar querer diminuir, mas o Senhor é o mesmo. Então, para vocês terem uma ideia,
há muitos anos atrás, na cidade de Duartina, no interior de São Paulo, tinha lá o saudoso irmão Marino, que era o ancião daquela igreja e região, e chegava a ficar até 60 dias fora de casa, atendendo a obra. Hoje deve ter uns 8 anciãos para fazer o que ele fazia sozinho. E um dia um vizinho dele ficou enfermo, e não tinha ninguém para chamar para orar. Ele foi até a casa do irmão Marino, bem devagarzinho. Quando chegou, a esposa do irmão Marino disse: ele está no café trabalhando. Era homem da lavoura, carpidor de café. E o irmão subiu até a lavoura. Quando chegou, viu na sombra do pé de café a moringa de água, a garrafa de café e o amassadinho. Quando ele terminava de carpir a rua, ele sentava para descansar. Então aquele irmão enfermo pensou: aqui senta o homem de Deus, eu vou sentar aqui, Deus pode me libertar. E ele sentou, 5 minutos depois, estava liberto por completo. Aí ele foi lá onde estava o irmão Marino, saudou o irmão Marino e perguntou: o que o irmão veio fazer aqui? Vim pedir para não orar, mas não precisa mais, porque eu sentei aonde o irmão senta e Deus me libertou. E agora eu quero carpir para não ver que eu estou liberto. Foi pegar no cabo da enxada, o irmão Marino puxou o cabo da enxada e disse: não precisa, eu creio que Deus se libertou. Não, mas eu quero carpir. Quando ele pegou no cabo da enxada do irmão, Deus batizou ele com a promessa do Espírito Santo. Então é esse Deus, irmãos, que nós servemos. E até no cabo da enxada do irmão tinha virtude. Onde segurava o homem de Deus, as virtudes passavam. Muitas obras bonitas a respeito dos dons. Eu vou contar aqui para a Irmandade, eu creio que a Irmandade, tem lugar que eu não conto. Mas eu fui trabalhar o ano de 2000 em Goiânia. Eu tenho uma facilidade muito grande para fazer amizade, tanto com a Irmandade, mocidade, ministério. Eu falo: para não gostar de mim, tem que ser muito ruim, porque eu não faço mal para ninguém, eu não se meto na região de ninguém, eu só vou procurar levar alegria. Então cheguei lá em Goiânia, fiz uma grande amizade com aquele povo, e numa terça-feira o irmão Geraldo, que é o segundo ancião: irmão, você não atende uma busca dos dons para mim amanhã? Atendo. Sem avisar nada, marcamos na rua. E atendi na central, foi bonito, Deus abençoou. Mas quando eu estava lá na porta indo embora, eu vi que aqui no órgão de diversas irmãs, o ancião, o operador de jovem, e uma irmã falava e os outros choravam. Eu voltei para ver o que era. Cheguei e chorei com eles também. A irmã que tocou aquela noite, ela é uma mulher que não teve sorte. Ela casou, o marido não foi fiel, e ela sujeitou a morar com ele por necessidade, mas ela passa muita prova com aquele homem. E naquela tarde ela falou para Deus: Senhor, hoje é dia de eu tocar, mas eu não tenho condições, Senhor. Manda os teus anjos tocar comigo. E veio para a igreja. Tocou os hinos, tudo normal. Mas quando chegou no hino da palavra, ela foi dar a introdução, não conseguiu. Ela viu em volta dela um grupo de anjos. E um dos anjos falou para ela: tira o pé da pedaleira e deixa por nossa conta, que nós somos um coral só. Ela tirou o pé da pedaleira e o órgão tocou o hino 157. E lá no banco dos músicos estava o operador de jovem da Central de Goiânia, que é músico. Um anjo foi lá, sentou do lado dele e falou: toca que eu canto. Ele tocava, o anjo cantava o hino 157. Quando eu voltei, a irmã estava contando, uma irmã que nunca testemunhou, ela contava, tremia, chorava, e quem ouvia chorava junto com ela. Eu cheguei e chorei, de alegria de saber que Deus me deu o privilégio de atender um culto que os anjos de Deus participou conosco. Isso Deus fez em Goiânia, porque Deus faz o impossível para nós saber que Ele é Deus na nossa vida. Quantas obras, irmãos, a respeito dos dons. O Senhor me deu a graça de atender, depois de uns 12 anos para cá, muita busca dos dons. Porque até uns anos de ministério nunca tinha atendido na busca dos dons. Porque eu vi os irmãos sair para o corredor, ponhava a mão na cabeça dos irmãos. Eu achava aquilo assim um pouco estranho. Não era contra, mas eu nunca vou atender uma busca de dons. Mas um dia, estava em Santo Antônio da Platina, quando encontrei com o irmão Sebastião, ancião, que era da Central de Campinas.
Ele disse para mim, irmão, tem uma busca de dons para mim em Campinas? Eu falei, não, eu não sei atender busca de dons. Ele falou, então já está marcado. Porque se você soubesse, eu não queria nem que você passasse por lá. Mas já que você não sabe, está marcado para o dia 7 de setembro de 91, se não me falha a memória. Fui aquela noite, irmãos, a primeira, Deus batizou mais de 200 almas com a promessa. Foi uma grande festa, então ficou no meu coração essa alegria de atender. Na nossa região, ontem, nós marcamos 7 buscas de dom, toda a região, que são 55 congregações. E nós gostamos de buscar os dons, porque está difícil demais para ser crente. E quanto mais dom nós buscar, mais fácil fica para nós vencer o nosso inimigo. Mas eu queria contar para a irmandade o que Deus fez. Parece que é uma coisa simples. Mas uma das buscas de dons em Paraibuna estava o Mandário de Jacareí. E o irmão falou para mim, fala para ele contar a obra do relógio. Vocês prestem atenção, parece que não é nada, para mim foi uma grande coisa. Então, irmão, conta a obra do relógio, nem sabia o que era. E ele contou. Ele era caminhoneiro, e ele contou para nós que caminhoneiro crente sofre muito. Ele vinha de uma viagem e falou, Senhor, eu precisava muito de uma obra na minha vida, estou sofrendo. E passou na casa do pai dele, e na hora de ir embora o pai dele falou, meu filho, eu queria te dar um presente, mas teu pai é pobre, eu não tenho nada para te dar de lembrança, mas eu tenho aqui um relógio velho parado, eu vou te dar ele de presente, você guarda ele como lembrança do teu pai. Ele pegou aquele relógio velho parado que há muito tempo não funcionava, pôs no bolso, do lado do coração, fez a entrega em Santos, ia subindo a serra, e quando estava lá no meio da serra, uma serra comprida, ele começou a falar, Senhor, e o sinal não vai aparecer na minha vida? Dali a pouco ele começou a manifestar a promessa. Deus começou a visitar ele. E o relógio velho parado funcionou no bolso dele. Não pelo valor do relógio, mas pelo sinal de Deus na vida dele. Que tem coisa, irmandade, que só funciona com a presença de Deus. Não sei, Deus pediu para mim contar isso aqui. A irmandade crê que tem alguma coisa que não está funcionando, mas vai começar a funcionar hoje. Com as virtudes de Deus, nesse culto, vai começar a funcionar. Muita obra, irmãos. Fui atender a busca dos dons em Campo Grande, de nome da nossa cidade, batismo e a busca dos dons. Era uma quarta-feira, lá a igreja muito grande, cabe quase 2.000 pessoas sentadas, estava cheio os corredores, e Deus abençoava muito aquela noite, e o Senhor entrou num assunto diferente, e o Senhor dizia assim, ô irmão, que entrou aqui hoje com depressão, perdeu o prazer de viver, está sofrendo, você entrou nesse culto chorando, mas em nome de Jesus Cristo, sai agora a depressão. Quando o Senhor deu de falar assim, ele deu um grito, e a depressão foi embora, e ele ficou liberto dentro da congregação. Então foi mais do que um dom, porque ele tinha perdido o prazer de viver, mas naquela noite, a alegria voltou. Estava trabalhando numa cidade aqui perto, por nome São Bento de Calvo. Uma igreja grande, mas tem pouca irmandade. É raro na medida da igreja. Congreguei de mais ou menos 25 aquela noite, Deus abençoou o culto. Quando terminou, me chamaram para ungir uma irmã. Eu não sabia qual era o problema, mas fazia 8 meses que ela não dormia. Tomava os remédios fortes, mas não resolvia. Ela perdeu o prazer também de viver. Pegou o esposo e uma criancinha, foi para o sítio morar com os pais, fechou aquela casa bonita, que é uma mansão que eles têm na cidade. Mas naquela noite, irmãos, ela pediu para ungir, o irmão Nelson, o cooperador, fez a oração, eu fiz a unção. Quando eu coloquei o dedo com o azeite na testa dela, Deus batizou ela com a promessa do Espírito Santo. Foi aquele movimento bonito, mas eu fiquei em paz. Eu senti que Deus tinha libertado, mas esperei, no outro dia fui lá no sítio, e ela falou, irmão, já dormi essa noite. Passou mais 20 dias, eu voltei lá, terminou o culto, fui jantar com ele lá na mansão, e ela falou, pode agradecer a Deus, Deus me libertou por completo.
Então são muitas obras, irmãos. Atendi na Leopoldina, região da Lapa, em São Paulo, uma busca de dom na Igreja Nova. Era a primeira busca dos dons. E naquela noite entrou uma irmã, ela é turca, nascida na Turquia. E no dia que ela casou, a prova entrou na casa dela. Primeiro dia. E já fazia 21 anos que aquela irmã entrava na congregação do jeito que entrava, saía. Então ela acostumou com a prova, 21 anos. E aquela noite ela pensava, mais uma vez que eu vou entrar e sair do mesmo jeito. Mas naquela noite, irmãos, Deus batizou ela com a promessa e mandou aquela enfermidade embora até o dia de hoje. Ela liberta por completa, glorificando o nome de Deus. Vou contar uma obra que Deus fez. A Irmandade não perde a comunhão. É cedo ainda, não é nem 8 horas. Vai terminar o culto cedo. Mas a Irmandade fica atenta. Eu me lembro, irmãos, é uma outra obra que eu vou contar. Eu fui atender na minha região, na cidade de Ubatuba. Era uma igrejinha pequena, menor do que essa. Quando eu entrei, eu vim aqui na frente, eu encontrei as crianças, como estão aqui, mas todos chorando já com a presença de Deus. Antes de começar o culto, porque a atenção daquelas crianças estava voltada para aquilo que nós ia fazer, que era buscar os dons de Deus. Deus fez uma festa, batizou muitos com a promessa. Quando eu encerrei, aquelas crianças vinham saudar o cooperador, quando pegava na mão dele, Deus batizava com a promessa. E teve uma hora que veio dois, um era pequenininho, ele pegou nos braços, ele começou a beijar o rosto do cooperador, Deus batizou no braço do cooperador a criança, e o que saudou ele também, Deus batizou. Naquela noite, Deus batizou quase a metade da Irmandade naquela igreja. Então, a Irmandade, quando se fala de busca de dons, é um culto diferente. Nós vamos ter que mexer lá no trono de Deus com a nossa comunhão. Porque não é uma coisa que se compra, é uma coisa que vem do céu. Precisa Deus abrir o céu e mandar para nós. É o culto mais difícil que tem para nós atender, é o do busca de dons. Porque nós vamos buscar uma coisa que é uma riqueza que não tem dinheiro que paga. Então, a Irmandade fica bem na comunhão, porque nós vamos aproveitar bem essa noite. São minutos que não vai voltar nunca mais, mas vai ficar uma marca para sempre na vida de muitos aqui hoje. Então lá no litoral, uma criança paralítica, nasceu paralítica, já estava com 8 anos, com candor, sempre sentadinho lá, num tapete. Um dia Deus mandou um cooperador lá, porque Deus não usa só de ancião não, Deus usa de quem Ele quer nessa obra, porque ministério não é dom e dom não é ministério. Mandou um cooperador e na oração o Senhor pôs na boca dele. No 5º dia, Deus vai fazer uma obra. Ele foi embora e ela ficou esperando a mãe, esperando. Passou o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º dia. Já era 3 horas da tarde e nada tinha acontecido ainda. Então, ela entrou no quarto, pôs o véu na cabeça, ajoelhou e cobrou o Senhor. Senhor, tu falaste na boca do teu servo que no 5º dia faria uma obra, e já é o 5º dia, Senhor. E as horas foram embora, o sol já está descendo. Cadê a tua obra? Quando ela estava falando assim, a criança lá na sala, sentadinha, gritou, mãe, pega o passarinho para mim. Ela encerrou a oração, fechou a janela para pegar o passarinho, que tinha entrado lá dentro daquela pequena casinha. Mas ela fechou a janela, a menina gritou, mãe, peguei. Veio andando e manifestando a promessa. O passarinho passou por lá, libertou ela, encheu ela com a promessa. Então eu senti de contar isso aqui, se a Irmandade permanecer na comunhão. Aquele mesmo que foi lá no litoral, passou onde estava a criança paralítica, libertou e batizou com a promessa, vai dar uma passadinha aqui hoje, para deixar uma marca na nossa vida. Muitas obras, irmãos. Eu vou contar mais uma. Ainda é cedo. Eu vou contar uma obra que não é de promessa, mas é uma obra bonita que Deus pôs no meu coração para me contar. Mas antes de eu contar, irmãos, eu vou encerrar. Tem um irmão, ele está sentindo de contar uma obra, e eu não dei liberdade para ele, esqueci dele. Depois eu conto essa obra. Vai contar pelo menos uma obra, e depois nós continuamos, mas a igreja fica na comunhão, porque o fim das coisas é melhor do que o princípio. Deus seja louvado.
promessa, ó tem selado a minha alma, e nos dias mais difíceis, o Senhor tem sido presente na minha vida. Quando o Senhor me batizou da promessa, saí corrido da minha cidade porque a polícia queria me matar. E lá em Guarulhos, numa visita, uma família, naquele dia o Senhor passou e deixou um sinal, que um dia haveria de fazer uma obra na minha vida, o seu nome ser glorificado também. Então Deus colocou uma obra no meu coração, que Ele fez no Rio Grande do Norte. A Irmandade fica na comunhão. Tinha um porteiro numa determinada congregação que ainda tinha o vício da bebida, bebia, e quando alguém passava na porta para pedir oração, o bafo. E a Irmandade começou a murmurar, chamaram o ancião da região, cooperador de jovens, disse: irmão, dá um jeito, porque dessa maneira não pode ficar na porta. A Irmandade começou a murmurar, e ele se deixou se levar pela voz da Irmandade, e buscou a Deus. Mas Deus tinha uma obra para fazer naquele dia, o nome dele ser glorificado. E eles se reuniram e falaram: então vamos na casa do irmão, para nós conversar com ele e dar um conselho para ele, que quando Deus fizer a obra na sua vida, ele volta a atender a porta. Se passou os dias, foram num final de semana na sua casa, morava numa roça, e quando a sua filhinha na porta viu ele chegando, falou: mãe, hoje é dia de festa em casa. O ancião, o cooperador de jovem veio em casa. A mãe olhou triste e falou: não, filhinha, eles vêm aqui para tirar a liberdade do pai, porque o pai ainda bebe. Naquela hora, quando ele se aproximava da porta, aquela criança chorando, o Senhor falou no coração do homem: olha essas lágrimas dessa criança e dá para o seu pai beber. Quando a sua mãe foi na cozinha, trouxe uma colher e colheu as lágrimas daquela criança e disse: irmão, no nome de Jesus Cristo beba. Quando ele bebeu, Deus o batizou ele com a promessa, libertou e está lá com o nome de Deus ser glorificado. Deus faz o impossível na nossa vida, o seu nome ser glorificado também. Irmãos, Deus me tirou de um mundo muito difícil, vindo uma vida muito difícil. Fiz muito minha mãe chorar, fiz muitos irmãos chorar, mas dou graças a Deus que um dia o Senhor cercou os meus caminhos. E eu devia alguma coisa para a justiça ainda, e se passou os dias. Fui tirar um determinado documento num lugar, e lá me pegaram, fazia 8 meses que eu estava sendo procurado, não sabia. Me levaram numa determinada cadeia na nossa cidade, e senti, quando entrava naquele lugar algemado, uma nuvem escura que cobria a minha vida espiritual. Mas dou graças a Deus que em dezembro Deus tinha mandado uma palavra que alguém passaria uma prova espiritual, uma prisão que não seria uma prisão espiritual, mas sim uma prisão material. Aquela palavra entrou no meu coração, lembrei daquela palavra, mas dou graças a Deus que os dias que passei naquele lugar, senti o Senhor juntinho de mim. Por onde eu andava, eu senti os anjos do Senhor me guardando naquele lugar. Eu dou graças a Deus que ali me separaram num lugar onde tinham uns evangelhos, cada um de uma religião, e eu fui ali ter com aqueles irmãos naquele lugar, me receberam muito bem, e nós se passou os dias conversando, todo dia orando, explicando da doutrina, cada um falava da sua. Eu dou graças a Deus que Deus deu a graça de anunciar uma alma. Ele saiu daquele lugar, o Senhor chamou nessa graça, está até hoje firme, congregando no Senhor. Mas a obra, irmãos, um dia numa oração, fazia 28 dias que eu estava ali, porque Deus usa de quem Ele quer na terra, porque falou na boca de uma jumenta para falar com o homem de Deus. E quando levantamos da oração, alguém falou: irmãos, os irmãos se preparam, porque vi uma visão, quando estávamos orando, que o anjo abria a porta de uma sala muito escura, e um de nós vai sair desse lugar. Guardei aquilo comigo,
pedi perdão para todos eles naquela noite, e fomos dormir, se passou a noite, no outro dia, pedi como um sinal de Deus, Senhor, hoje é o dia da visita, não quero, Senhor, que ninguém venha me visitar, porque aí sei que eu sairei daqui hoje, dou graças ao Senhor que ninguém veio me visitar, se fechou os portões 6 horas, a angústia tomou conta do meu coração, deitei na minha cama, não tive força de jantar, mas dou graças ao Senhor que de repente, lá no portão alguém gritou: ô irmão do P5, vai embora pra tua casa, porque chegou a tua liberdade. Naquela alegria, 7 nós na cela, um abraçando o outro, começamos a chorar e disse: irmão, por isso que Deus colocou no meu coração de reconciliar com vocês, porque não ia dar tempo, agora estou indo embora, e a glória de Deus me tomou naquele lugar, e quando vi, não foi eu, as minhas mãos levantou para cima, e quando pus a mão na cabeça do preso, Deus selou ele com a promessa do Deus. Muitas obras, irmãos, vamos parar por aqui, mas em nome da Irmandade do Jardim Portugal e São José dos Campos, vos trago e levarei a vossa saudação com a santa paz de Deus. Amém. Essa oração à igreja também, que ontem foi orado na nossa região, e Deus assim preparou de nós agora aí começar a atender o presídio feminino na nossa cidade. Deus já chamou 4 irmãs na cidade de Ubatuba, foi transferido para cá com 4 testemunhadas também. Peço à igreja, à Irmandade, que ora a Deus por nós, para os servos de Deus que irão lá também, para que Deus nos ajuda e o seu nome pode ser glorificado. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Irmão João Batista tem uma obra para contar, a Irmandade fica na comunhão. Deus seja sempre louvado. Eu agradeço a Deus por esta santa preparação de Deus, irmãos. Quando eu vi na lista a reunião para a mocidade, também me falaram da busca dos dons, senti um grande desejo de estar junto com todos vós. Mas a semana passada o servo de Deus, de Andrelândia, ligou para mim, irmãos, que teria uma busca de dons lá hoje às 9 horas e às 14 horas ensaio regional. Ele falou: irmão, isso está sob a responsabilidade do irmão, e nós sentimos do irmão vir atender esse serviço. Irmãos, eu clamei a Deus que desejaria muito estar aqui, e confirmei, senti por Deus de ir. Convidei o companheiro nosso ali de Jacutinga, nosso irmão Robiner, e ele sentiu alegria. Falou: irmão João, vou no sábado, segunda-feira é feriado, fico sábado e domingo, na segunda-feira eu venho embora. E nós fomos lá, irmãos, atendemos a busca de dom. O Senhor ajudou bastante nós, e ele ficou à tarde lá agora para atender o ensaio regional. E Deus cumpriu o desejo do meu coração de estar junto com todos vós. Também há poucos dias nós atendemos uma reunião para a mocidade em Turvolândia. Eu me alegrei muito, tenho muita preocupação com a mocidade, principalmente nas votações. E quando eu cheguei na segunda-feira, o irmãozinho falou assim: irmão João, você soube o que aconteceu com a mocidade? Foi, assustei, não. Falou: o Senhor selou 5 com a promessa do Espírito Santo dentro do ônibus. Então me alegrei bastante, irmãos, e sinto de contar uma obra, isso faz muitos anos, numa cidade do estado de São Paulo, chamada Porto Ferreira. O Senhor me mostrou aquela cidade e colocou um desejo ardente de eu ir, mas eu não tinha condição e não sabia o que era, irmãos. E assim o Senhor tomou os caminhos, fomos para lá. E quando nós entramos naquela cidade, irmão, visitamos o irmão, na oração o Senhor me mostrou uma visão, fiquei muito triste naquela cidade, fiquei preocupado, e estava com vontade de vir embora, irmãos, com vontade de voltar para trás. Mas naquela noite fomos congregar, irmãos, e aquele irmão não aceitava o povo da glória a Deus. Quando um dava glória, ele repreendia. O outro, eu fui ficando triste no banco, irmãos, triste, me deu uma tristeza. Eu falei: ah, Senhor, tem piedade, eu não aguento. E naquela hora eu fiquei enfermo, e quando eu estava passando mal, o Senhor me mostrou a palavra. Eu falei: que jeito que eu vou ler a palavra? Esse homem não gosta que o povo dá glória a Deus, e como é que fica, Senhor? E aquilo foi me ajudando, aquela enfermidade. Eu falei: se
Tu me libertar, eu vou pregar a Tua palavra para esse povo, Senhor. Quando eu acabei de falar, o Senhor me libertou. Irmãos, Ele deu uma liberdadinha, como se diz, fica sentado aí que eu vou pregar a palavra. Mas, irmão, o Senhor me visitou o coração. E, irmãos, quando eu subi no púlpito, que eu falei, Deus seja louvado, senti o Senhor junto de mim. Junto de mim. Irmãos, e de repente o Senhor apareceu com glória e começou a selar as almas com a promessa do Espírito Santo e foi batizando as almas. A virtude foi tomando, irmãos. Quando nós terminamos a palavra, Ele vinha aqui. Quando Ele levantava a mão, o Senhor tomava a igreja, Ele abaixava a mão, irmão, para encerrar o culto. E o Senhor continuou. E naquela noite Deus mandou uma palavra. Você que está aí, que alguém te judiou, que alguém te massacrou, te ofendeu, se for possível, ajoelha diante desse alguém, peça perdão, que se você ajoelhar, quando você levantar, eu te dou alguma coisa do céu. Irmãos, quando terminou o culto, ninguém queria ir embora. Do lado das irmãs houve um rebuliço, irmãos, e nós fomos lá. O que aconteceu? Uma irmã chegou, irmãos, e ajoelhou diante de uma irmã que estava sentada e tinha tido alguma contenda, e ela pediu perdão. Quando ela ajoelhou, o Senhor batizou ela com a promessa do Espírito Santo. Glória, irmãos, no outro dia eles pediram, vão lá visitar a filha desse irmão que é bravo. Vamos lá, chegamos lá, irmão, chegamos na casa desta família. A nossa irmã chegou, falou assim, irmão, você está vendo essa fotografia? Tô. Uma moça, irmão, uma irmã entre pele e osso, muito ruim. Falou, essa aqui é minha filha, serviu a Deus no tempo da sua mocidade, honrou a Deus. Irmãos, e esse aqui é o esposo da minha filha. E agora ela veio da Unicamp, que ela tem um vírus que subiu, está subindo para a cabeça. E a medicina disse, vai para a tua casa, porque quando chegar na tua cabeça você vai morrer. E abriu a porta do quarto, e quando eu vi aquela moça, aquela irmã naquela situação, irmãos, eu comecei a chorar. Vamos fazer uma oração. E Deus deu de apresentar, Senhor, mata esse vírus agora em nome de Jesus Cristo. Irmandade, vamos embora. Quando chegamos em Ouro Fino, passou pouco tempo, o irmão voltou lá, o outro irmão voltou para Ouro Fino, falou assim, irmão João, o Senhor libertou aquela nossa irmã por completo. Glória ao nome do Senhor. Eu convido essa mocidade, essa irmandade, no dia 5 de outubro, às 7 horas nós temos uma busca de dons em Ouro Fino. Não é nós que vamos atender, vocês não vão perder a viagem. Eu convido de coração, se estiver lá será de muita alegria para nós. E aonde Deus preparar de congregar, eu levarei a vossa saudação para saudar todos com a santa paz de Deus. Deus seja sempre louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Eu tenho 28 anos de ministério e eu nunca fiz o que eu fiz hoje. Parar de testemunhar, mas é porque precisava o irmão João contar também essa hora. Vocês estão percebendo que a obra de Deus, ela não é mecânica. Se ela fosse mecânica, era de um jeito só a vida inteira. Mas ela é uma obra espiritual. Então eu vou contar só mais essa e prometo que eu vou parar. É uma obra bonita, Deus fez com o irmão, que ele trabalhou comigo 3 anos. Mas antes de ele trabalhar comigo, ele plantava uma lavoura de tomate no município de Mogi das Cruzes e foi morar naquele sítio. Um irmão que veio de São Paulo, irmão Cícero, ele morava em São Paulo, era bem empregado, ganhava bem, mas ficou desempregado, ficou devendo uma importância e não podia pagar. E morando naquela casa, só tinha casa para morar, até que um dia terminou tudo na casa dele, não tinha mais o que comer. Tinha no sítio muita couve, e ele passou a comer couve pura com 4 crianças, a esposa e ele. E alguém dizia que só atendeu o irmão Cícero, mas alguém falava, é braço curto, deixa lá. Porque tem crente que não sabe o que é prova, uma porta fechada, fala o que não podia falar e paga por aquilo que falou. Mas os dias passou, um dia ficou pior. O irmão Cícero estava em casa quando o credor dele chegou e disse, vim para nós acertar. O que você tem em casa? Tenho 4 filhos, a esposa e o meu saques que é de louvar a Deus. Tá bom, então eu vou levar os saques em parte de pagamento. Pegou o instrumento e foi embora. O irmão Cícero ficou olhando, pensou que não era verdade. Mas quando ele desapareceu, o irmão Cícero começou a chorar. Pois era a única alegria que restava, estava indo embora. Próximo culto, o irmão Cícero congregou lá no vitrô, chorando a falta de instrumento. A irmandade viu e começaram a fazer voto. Se Deus preparasse o instrumento para o irmão Cícero,
eles iam glorificar a Deus. A Irmandade sabe que Deus atende a nossa oração. Não demorou. O irmão Armando estava lá na lavoura colhendo tomate e o Senhor falou com ele. Porque Deus não fala com nós só aqui de trás da tribuna, não. Aonde nós precisarmos de Deus, Deus fala conosco. Então o Senhor falou: está contente, meu servo, com o fruto da lavoura? Estou contente, Senhor, tu abençoou a lavoura. O Senhor falou: mas o meu servo Cício está triste, que não tem instrumento para tocar. Vende o tomate e compra o instrumento para o meu servo. Senhor, eu tenho um sócio, mas eu vou falar com ele agora. Não Armando parou de trabalhar, foi falar com o irmão Antônio, que é o sócio dele. Os dois pobrezinhos. De longe ele gritou: irmão Antônio, eu preciso falar com o irmão. O irmão Antônio levantou as mãos para cima e disse: não precisa não, irmão Armando, eu já sei. A respeito do instrumento do irmão Cícero, Deus já preparou. Vamos vender o tomate e vamos comprar o instrumento para o irmão. Venderam o tomate, o primeiro dinheiro, não comprou nada nem para as crianças. Foram na loja do irmão Samuel em São Paulo, é um diácono que tem uma loja de instrumento. Quando chegaram, veio um barbudinho que não era crente para atender eles, escolheram os saques. Quando foi pagar, o barbudinho falou: por que vocês não levam os saques mastro amarelo? Não precisa, isso aqui é uma preparação de Deus, ele vai ficar muito contente. Mas o barbudinho vermelhou os olhos de lágrimas, apontou para eles e falou: vocês não sabem que o desejo do coração dele é tocar uns saques mastro amarelo? Então tá bom, pode trazer, era mais caro. Andou trazer, pegou, pagou, foi embora, congregaram na Vila Ré. E aquela noite Deus mandou a palavra e falou: vai, anunciador de boas novas, levar alegria para quem está triste. Porque, irmandade, Davi mandava matar o mensageiro que levava a notícia ruim para ele. Deus não gosta de quem leva a notícia ruim. Por isso o Senhor falou: vai, anunciador de boas novas, levar alegria para quem está triste. Chegaram em casa quase 1h da manhã. Levantou a irmã Celina, que é a mãe do meu irmão, a irmã da Piedade. Muito simples, mas muito crente. Ele disse: mãe, de manhã a senhora não chama para nós levar o instrumento do irmão Cício, Deus preparou. Por que, meu filho? Amanhã vamos agora levar alegria para aquele coração, alegrar aquele coração. Pega lá o teu violino, e falou pro Régio: pega o teu pistão e vamos tocar o hino agora na janela do irmão Cício. E foram, tocaram o hino 142, sempre a Cristo fiéis nós seremos. Quando começou a tocar, as luzes começou a acender e o irmão Cício começou a chorar. Quando entraram, que ele viu o estouro do instrumento, o choro aumentou. Mas quando abriu, que ele viu que eram saques mastro amarelo, ele chorava desesperado. Ele disse: irmãos, ontem eu fui na região de Sorocaba, congreguei, e o meu primo emprestou para mim um saques mastro amarelo, e lá no banco dos músicos eu falei para Deus: oh Deus, que me dera eu tivesse o direito de um dia ter um saques mastro amarelo. Então Deus estava cumprindo ali o desejo do coração do irmão Cício, como vai cumprir o desejo de muitos corações aqui hoje. Foi aquela alegria, irmãos. O próximo culto ele levantou, agradeceu a Deus. Uma grande parte da irmandade levantou para pagar o voto. Foi uma alegria que durou pouco. Por isso eu sempre falo: nós crentes temos que aproveitar os minutos de alegria, que são alegria que passa rápido, mas sempre fica uma marca na nossa vida. Ele seguiu a vida dele. Um dia o irmão Armando estava trabalhando, ele foi lá e saudou e disse: irmão Armando, eu vim perguntar para o irmão se essas palavras que Deus manda na congregação, que se for para nós perder a vida eterna, ele desce nós numa sepultura, mas salva a nossa alma, isso aí cumpre mesmo? Claro que cumpre, irmão Cício. No teu funeral nós vamos cantar o hino 157. Ele despediu rápido, foi embora rápido, continuou a vida dele, que foi bem curtinha. Um sábado ele tocou na comum dele. Quando chegou em casa, chamou o Ézer, o menino dele de 7 anos, e disse: meu filho, pai tocou hoje pela última vez, pai não precisa mais desse instrumento, pai vai te dar de presente, guarda bem, meu filho. E o outro que o pai tinha, o pai comprou com facilidade, mas esse veio debaixo de lágrima. Quando você estiver tocando, nunca toca floreado, toca de acordo com os ensinamentos, meu filho. Veio a mãe do menino e disse: não põe medo no menino. Ele falou: fica em paz, você não sabe de nada. Passou o resto do sábado, domingo, segunda, terça. Próximo culto ia ser na quinta. Mas ele falou que não precisava mais do instrumento. Na quarta-feira de manhã deu um derrame cerebral no irmão Cício. Ele foi levado para o hospital. O irmão Armando acompanhou da porta da casa dele até no hospital. Com grande dificuldade, ele foi cantando o hino 157.
Quando chegou no hospital, precisou fazer uma tomografia, tinha que trocar de hospital. O irmão Armando foi ajudar a tirar da maca, e quando pôs a mão debaixo da cabeça dele, o Senhor falou no coração do irmão Armando: despede do teu companheiro e chama ele de herói. Por que, Senhor, chama ele de herói? Porque todos os meus servos que vencem o pecado, eu chamo de herói. Fala para ele que quando ele estava comendo couve pura com as crianças, chamaram ele de braço curto, ele não negou o meu nome, chame ele agora de herói. Fala para ele que quando levaram o instrumento dele embora, ele congregou chorando no vitrô e não negou o meu nome, chama ele agora de herói. Fala para ele que quando aquela mulher bonita apareceu no caminho dele, ele resistiu à tentação, não negou o meu nome, chama ele agora de herói. O Armando despediu dele, passou a mão no rosto dele, chamou ele de herói. Entrou com o herói no hospital, na sexta-feira Deus recolheu. Teve um bonito funeral, cantou hino 157. Ele desceu na sepultura como herói. E o filho dele está lá em Salina, no norte desse estado, já oficializado, tocando o instrumento do pai. E Deus mandou eu contar essa obra aqui hoje, porque uma grande multidão está aqui, todos lutando para vencer. São herói e heroína que têm lutado para chegar até hoje. E o Senhor mandou chamar vocês de herói e de heroína, porque aquilo que vocês fizeram nessa obra, esforçaram para chegar até hoje, o Deus que nos chamou vai cumprir o desejo de cada coração. Em pagamento de alguma coisa, hoje alguém vai levar a tua porção, vai levar o teu dom. Eu agradeço a Deus por tudo, trago e levo as vossas saudações por onde passar, com a santa paz de Deus. Deus seja louvado.